E porque você foi tão boa para a vovozinha, eu vou contar um segredo a você. Esta aqui não é como as outras. É uma maçã miraculosa. Miraculosa? É só prová-la e todos os seus sonhos se realizarão. Verdade? Querida. Agora faça um pedido e dê uma dentada, alguma coisa que seu coração deseje. Talvez você ame alguém. Eu amo alguém. Eu sabia! A vovó conhece o coração das moças. Agora pegue a maçã e faça um pedido. Eu desejo? Sim, fale! Ande! E que ele me leve então para o seu castelo, onde viveremos felizes para sempre. Ótimo, isso! Agora prove! Ai, estou me sentindo mal. Ela vai sufocar! Vai paralisar! Pode não parecer, mas essa cena já tem 80 anos. 80 anos! Tem noção? Em 21 de dezembro de 1937, foi lançada Branca de Neve e os Sete Anões no cinema, a primeira animação em longa-metragem da história. Foi um filme que revolucionou não só a história das animações, como também a história do cinema. O Walt Disney foi chamado de louco inúmeras vezes por aquilo. Mas ele e os produtores conseguiram levar para os cinemas uma nova forma de contar histórias, que até então nunca ninguém tinha imaginado ser possível. As pessoas acreditavam que ninguém conseguiria ver um filme com cores tão vibrantes na época do preto e branco por 1h30. Só que foi completamente o contrário, né? Mesmo com todas as críticas, ele resolveu apostar. Até porque ele só tinha 2 resultados possíveis para essa empreitada. Ou a ruína total do estúdio, que já não andava muito bem das pernas, ou o sucesso absoluto. A gente sabe o que aconteceu, né? A escolha da história da Branca de Neve foi bem pessoal. Quando era jovem, Walt assistiu uma exibição pública de um filme live action mudo com a história da Branca de Neve e ele se apaixonou pelo enredo e falou que ia um dia trabalhar com aquilo. E eis que chegou o dia. Hoje nenhuma animação seria o que é se não fosse Branca de Neve e os Sete Anões. Pode se achar, querida? Pode se achar, sim. Assim como boa parte dos filmes da Disney, Branca de Neve e os Sete Anões é baseado numa história antiga, na história dos irmãos Grimm. O documento mais antigo que foi encontrado com essa história é de 1800 e pouco, com um conto alemão da Branca de Neve e os Sete Anões, ali dentro do livro dos irmãos Grimm. A história original é um pouco mais tensa do que a história da Disney. Bom, uma rainha grávida está ao lado de uma janela negra como ébano, observando a neve que cai e está costurando. Enquanto ela costura, caem 3 gotas de sangue. Ela então pensa naquele momento: quer que seu filho ou filha seja branco como a neve, tenha os cabelos negros como ébano e lábios rubros como sangue. E é legal porque a Disney manteve isso na descrição que o espelho faz da Branca de Neve para a rainha. Só que eles mudaram ali o sangue por lábios rubros como a rosa, né? Se vocês se lembrarem. Pois bem, essa rainha dá à luz a Branca de Neve, só que ela morre no parto. Então, o rei, anos depois, se casa com uma nova rainha, só que dessa vez ela é egoísta, invejosa e tem um espelho doido que fala a verdade pra ela, só a verdade. Tudo permanece bem no reino
Até que esse espelho diz pra rainha que a pessoa mais bonita daquele reino é a Branca de Neve. A rainha então manda o caçador matar a enteada. Um lance mais bizarro é que quando o caçador traz o coração de volta, a rainha come o coração, achando que é o coração da princesa. Outra diferença é que a rainha tenta matar a Branca de Neve 3 vezes. Não é uma vez, são 3 vezes. A primeira vez é com um laço. Sim, ela se disfarça e leva um laço pra Branca de Neve pra ela amarrar na cintura. Ela amarra o laço e quase morre sufocada, só que os anões salvam ela. Na segunda vez, é um pente envenenado. Ela passa o pente no cabelo e morre. Os anões vão lá e conseguem salvar ela a tempo também. Na terceira vez é a maçã. Só que a Branca de Neve já tá mais esperta, porque 2 velhinhas antes levaram um presente pra ela, ela não se deu muito bem. Então a terceira vez a velhinha faz o quê? A rainha, ela também já tá mais espertinha. Envenena só metade da maçã. E aí ela morde a metade não envenenada e dá a outra metade pra Branca de Neve. A Branca de Neve morde a metade envenenada, só que ela não chega a engolir. A maçã fica entalada na garganta dela. Sim. A rainha foge achando que a princesa morreu. Os anões chegam em casa, encontram ela caída no chão, acham que ela morreu. Não tem coragem de enterrar porque ela é muito linda, né? Uma coisa super normal. Aí eles colocam ela numa esfinge de vidro, como também acontece no filme da Disney. Só que nesse filme, nessa história, o príncipe não conhece a Branca de Neve. Na Disney ele conhece, pelo menos, eles já tiveram ali um rolinho. O príncipe ouve falar de uma donzela muito linda que está dormindo num caixão de cristal no meio da floresta e vai visitá-la. E aí ele pede pros anões: eu posso levá-la pro palácio? Pode! E aí ele leva o caixão pro palácio dele, e no meio do caminho ali no balanço, o príncipe meio que tropeça, a maçã sai da garganta da Branca de Neve, ela acorda. Oh, onde estou? Um príncipe! Eles se casam e vivem felizes para sempre. A morte da rainha nessa versão é um pouco mais macabra também, embora eu não sei se a versão da Disney seja menos macabra. Nessa versão, a Branca de Neve e o príncipe convidam a rainha pro casamento e obrigam ela a dançar com bota de ferro até morrer. Há algumas histórias na internet que dizem que essa versão dos irmãos Grimm foi baseada numa história real. A história da princesa lá do século XVI, uma princesa alemã chamada Margareta von Waldeck, filha do Felipe VI. Ela não se dava bem com a madrasta dela e foi obrigada a se mudar para Bruxelas. Aí lá ela se apaixona, se casa com um príncipe, tananã, só que ela morre envenenada aos 21 anos. A história da Branca de Neve, da produção do filme da Branca de Neve, é tão mágica quanto enredo. O Walt Disney era aquele tipo de pessoa que ele não faz o que as pessoas dizem pra ele. Se ele coloca uma coisa na cabeça, meu querido, ele faria essa coisa. E foi o que ele fez com a Branca de Neve. E ele também era um ótimo vendedor. Então, o filme ultrapassou em muito o orçamento que eles tinham planejado, até porque não tinha referência naquela base, não existiam filmes animados de longa-metragem. E ele precisou buscar recursos, até porque a Disney era a única produtora que estava contratando alguém, porque os Estados Unidos estavam passando por uma crise muito feia nos anos 30. E o filme demorou 4 anos para ficar pronto. Então ele buscou recursos com banqueiros, apresentou ali os primeiros esboços do filme, conseguiu o aporte necessário e colocou o filme em cartaz. Só que não foi tão fácil, né? 1 ano antes ele estava lá indeciso sobre os nomes dos anões, ele tinha uma lista gigantesca, até que ele chegou nesses 7 nomes que imortalizaram. O Dunga foi o último anão a ser desenhado e é tipo o anão mais emblemático deles. E eles só finalizaram de verdade o filme 2 semanas e meia antes da estreia. Sabe, tipo, a gente terminando o TCC, na beira de entregar, foi o que eles fizeram. Tanto é que não deu muito tempo de promover, assim, o filme absurdamente. Mas lotou. A estreia lotou, foi muita gente, a galera se emocionou. O filme arrecadou 8 milhões de dólares. Parece pouco se você comparar com hoje, mas na época ele foi o filme colorido mais visto. Ele só perdeu o posto quando estreou E o Vento Levou. Ao longo de todos os relançamentos da Branca de Neve no cinema, porque o filme foi relançado inúmeras vezes até termos o home video,
calcula-se aí que tenha faturado em torno de 500 milhões de dólares. Isso a coloca entre as 100 maiores bilheterias da história do cinema. Há algumas histórias também que contam que a MGM na época estava fazendo O Mágico de Oz e resolveu mudar completamente a história para transformar ele em um filme família, porque viram que com Branca de Neve o filme família faria muito sucesso. Então O Mágico de Oz é o que é hoje por causa da Branca de Neve, assim como todas as animações da Disney, né? E todas as animações de qualquer estúdio. Na época o Oscar ainda não tinha uma categoria para animações. Então eles deram um prêmio honorário pro Walt Disney, que foi entregue pela Shirley Temple, que é a nossa Maísa, e o Oscar era um grande e 7 pequenininhos. Tão fofinho, olha aí, que lindo. Isn't it great, Miss Annie? Aren't you proud of it, Mr. Disney? I'm so proud, I think I'll bust. Vocês acham que hoje em dia os filmes demoram para chegar aqui? Naquela época, estreou nos Estados Unidos, foi a premiere, em 21 de dezembro de 37. A estreia mesmo pra galera, pro público, foi em janeiro ali de 38. Ou seja, estamos no mês de 80 anos da Branca de Neve pro grande público. No Brasil, foi chegar dia 5 de setembro de 38 só em São Paulo e no Rio de Janeiro. O restante do país só recebeu o filme dia 10 de outubro. Ou seja, o Brasil teve que esperar quase um ano. Pensa o que seria torrent naquele ano. Bom, e os relançamentos também foram inúmeros. Aqui no Brasil, a gente teve relançamento em 44, 52, 66, 67, 77, 87 e o último em 92. Aladdin já tava no cinema e a galera ainda tava assistindo Branca de Neve e os Sete Anões. Você tem noção do poder dessa princesa? Duas foram cortadas da edição final do filme. O Walt adorava essas duas cenas, mas ele considerou que elas ficariam pesadas depois e acabariam atrasando o ritmo do filme. Que é a cena dos anões tomando uma sopa, que é maravilhosa, hilária, e a cena deles construindo uma cama para Branca de Neve. Essas cenas estão no bônus da edição diamante do DVD. Essa mesma ideia de construir uma cama para Branca de Neve foi reaproveitada em uma possível sequência que seria lançada do filme. Essa sequência foi engavetada, ninguém sabe porquê, só que eles reencontraram no acervo da Disney os storyboards. Então eles fizeram essa sequência que é a volta da Branca de Neve, que nunca foi lançada. Mas a história consiste em: a Branca de Neve avisa que vai fazer uma visita anual para eles recebem uma carta por um pombo, e aí eles planejam um presente para ela. O presente seria o quê? Uma cama. E aí eles planejam, constroem a cama ali na floresta. A Branca de Neve chega, prepara o jantar para eles, eles comem, e eles dizem: temos uma surpresa! Eles vão buscar a surpresa, só que aí eles se dão conta de que eles fizeram o pé da cama com a árvore que ainda estava presa no chão. E aí eles têm que serrar essa árvore. Eles serram a árvore, só que durante todo esse trabalho a Branca de Neve acaba dormindo na cama deles mesmo, porque ela é dessas. Aí eles voltam e falam: vamos deixar a surpresa pra amanhã, e resolvem dormir nessa cama. Só que nessa cama só cabem 6 anões. Aí você já imagina a confusão, né? Um empurra daqui, empurra dali, empurra de lá, e o Dunga acaba empurrando um, que empurra o outro. Aí acabam dormindo os 6 anões e o Dunga dorme na cabeceira da cama. E aí finaliza. É um curta, 7 minutos. É mais ou menos como os curtas que a Disney tá lançando agora do Frozen. Não agregam muita coisa à história original, mas trazem umas histórias paralelas. Recentemente, a Disney colocou nas livrarias os livros vilões Disney, da Serena Valentino. O primeiro deles chama A Mais Bela de Todas e conta a história da rainha. Mesmo que eu dei spoilers do livro aqui, a Serena escreve muito bem, então eu aconselho que quem quiser leia. Esse livro não é para crianças, não é só para crianças, porque ele conta com uns aspectos meio psicológicos da rainha, então é meio complexo, é mais para nós, nerds adultos mesmo. Ele conta fatos anteriores à história da Branca de Neve. A rainha em nenhum momento é chamada pelo nome, ela é chamada de rainha durante toda a história. Então eles mantêm essa incógnita de qual seria o nome da bonita. Ela é filha de um artesão de espelhos, ela não se dá bem com o pai de jeito nenhum, e ela é uma camponesa. E quando o pai dela morre, o rei a conhece, o rei também não tem o nome dele revelado,
se apaixona e se casa com ela. Só que, tipo, ela tem autoestima muito baixa, porque ela sempre foi... o pai dela sempre disse que ela era muito feia, blá blá blá. E aí, ela vai morar com o rei. Ela nem acredita, ela é pedida em casamento e vai morar com o rei. E ela adota a Branca de Neve como uma filha. A Branca de Neve deve ter uns 4 anos aí. A Branca de Neve também vê ela como uma mãe. E elas eram tão próximas que quando o rei partia para guerras, elas ficavam ainda mais juntas. Inclusive, elas participaram, durante a história, de um festival de maçãs. Eu adorei a referência. A rainha faz uma grande amiga no palácio, que é a sua dama de companhia, a Verona. E assim, com o passar do tempo, muita coisa acontece no livro, por isso que eu indico que vocês leiam. Chegam 3 primas do rei para passar uma temporada lá. Essas primas tentam matar a Branca de Neve em alguns momentos, e até que a rainha bota elas para fora de um jeito maravilhoso na frente do rei. O rei vai brigar com a Branca de Neve, a rainha vai e fala: não fala assim com sua filha. Essas 3 têm que sair daqui agora. E aí as 3 dão um presente pra rainha, que é o espelho mágico. E quem está aprisionado no espelho mágico? O pai da rainha, porque ele vendeu a alma para essas 3. Ele vendeu a alma para salvar a mãe da rainha, que morreu no parto. Só que assim, não salvou a mãe da rainha, ele tinha vendido a alma e ele tinha filha. Então por isso que ele passou a vida inteira falando que ela era feia e que ela jamais seria bonita como a mãe. Ele odiava, porque ele perdeu a mulher dele e ainda vendeu a alma dele. A alma dele estava vendida, estava presa no espelho e era condenada a sempre falar a verdade. E a rainha começou a se viciar naquilo, porque aos poucos ela ia vendo como o pai dela dizia que ela era a mais bela de todas. E aquilo foi mexendo com o psicológico dela, mexendo, e ela precisava daquilo. Tanto é que quando ele diz que a Verona é a mais bela de todas, ela manda a Verona para outro reino. E tem uma coisa bacana também, aquele poço que a gente vê no começo da Branca de Neve foi trazido pelo rei porque era um poço que a rainha gostava muito. Era o poço dela. Aquele poço não estava lá, aquele poço era da rainha. E o príncipe já tinha estado com a Branca de Neve em outras ocasiões. Aquela cena que a gente vê no filme, tipo, é a última vez que eles se encontram, e quando a rainha resolve dar um ultimato porque ela tá morrendo de inveja da Branca de Neve, porque além de ela estar muito linda, ela ainda tá com um bofe maravilhoso. E aí acontece o que a gente vê mesmo. E é legal porque no livro ele conta a versão da rainha na história. Enquanto a Branca de Neve tá lá com os anões dançando, blá blá blá, a gente tá vendo o que tá acontecendo com a rainha. O livro termina exatamente onde termina também o filme. Na verdade tem um pouquinho mais, mas eu recomendo que vocês procurem. Bom, e eu encerro aqui o vídeo hoje sobre a Branca de Neve, porque senão eu vou ficar falando com vocês aqui até o filme completar 100 anos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, dá um like aqui que me ajuda bastante. Se você ainda não assina o canal, assina, a gente sempre tem conteúdo Disney por aqui. Bom, o primeiro vídeo a gente lançou na semana passada, essa sessão além do filme hoje foi a Branca de Neve, e o próximo é na próxima semana. Espero vocês, sigam-me e até lá. Tchau, tchau!